Eu passo a palavra ao Adriano Andrade. Bom dia. Bom dia, senador Cristóvão. Bom dia aos palestrantes, a todos os presentes e a todos que acompanham essa audiência pública pela mídia e redes sociais. Meu nome é Adriano Andrade. Eu estou aqui representando o Fórum Advogado contra o Proibicionismo pela ampla discussão sem tabus e erradicação da violência advinda da política de guerra às drogas, que pode ser acessada pelo endereço facebook.com/advogado contra o proibicionismo tudo junto. A guerra tem um objetivo, um único objetivo, que é matar. E a guerra às drogas foi criada há tanto tempo que ninguém se pergunta mais sobre suas origens, sobre o que motivou a sua criação. Como já foi dito exaustivamente no decorrer dessas audiências, a chamada guerra às drogas foi criada não para combater as drogas em si, mas como uma política econômica e social de isolamento, exclusão e eliminação de etnias e grupos tidos como ameaças aos interesses econômicos. No caso da maconha nos Estados Unidos, foram os mexicanos. No Brasil, foi contra os negros, que traziam o hábito do uso da erva como forma de socialização e estreitamento de laços, da mesma forma como fazemos hoje nos bares e em nossas casas, com reuniões regadas a comida farta e boas cervejas, vinhos e destilados. Uma pesquisa de 2013 do Departamento de História da Universidade Federal da Bahia afirma, abre aspas, os argumentos baseados nas teorias racialistas levam a crer que tal hábito estava associado ao estilo de vida africano, incluindo a religião. Os demais textos seguem a linha inaugurada por Doria. Os anteriores à proibição, efetuada em 1932, ressaltam os aspectos negativos e muitas vezes falaciosos decorrentes do uso da maconha e clamam por medidas proibitivas. Os posteriores à proibição reclamam da repressão ineficiente ou usam dados de hospitais psiquiátricos para atestarem os perigos que a erva representava. A associação entre maconha e loucura esteve presente em todos os discursos que buscavam a criminalização e repressão do cultivo e uso da planta. Os estudos médicos legais já atestavam que os negros e seus descendentes seriam dotados de características transmitidas geneticamente responsáveis pela personalidade infantil, animalesca, agressiva e mesmo deslocada. Associados a uma substância tida como altamente perigosa e capaz de levar a crimes, embora pouco se conhecesse dos aspectos químicos e farmacológicos da maconha, a imputação de tais características como intrínsecas à, abre aspas, raça negra, fecha aspas, seria intensificada e o controle sobre essa população deveria ser ampliado, fecha aspas. Então, a primeira etapa de uma guerra é eleger ou criar inimigos. Sim, porque não existe guerra às drogas ou à potencial nocividade que elas carregam, pois não se combate substantivos ou adjetivos, mas apenas se pode combater sujeitos determinados. No Brasil, o inimigo número 1 da dita guerra, desde sua origem, é o jovem, pobre, negro e periférico. Basta ver os dados da população carcerária brasileira. Mas como o discurso de fundo da maioria dos proibicionistas, normalmente ressaltados por alguma crença ou valores religiosos tem cunho moral, a conclusão de que se chega ruma no sentido de confirmar o corte social dessa guerra, associando a maioria dos presos negros e pobres como os derradeiros responsáveis pela perpetuação do que há de pior na sociedade. É daí que vemos uma grande parcela da sociedade aceitar com naturalidade a morte de um bandido em potencial, mas enxergar como os piores dos pecadores aqueles que fumam baseado. Argumentos como bandido bom é bandido morto e se fosse boa pessoa não teria morrido, encobrem uma moral duvidosa, assim como duvidosos são os tão aclamados, abre aspas, valores da família tradicional brasileira cristã, fecha aspas, que não têm definição própria, mas são genéricos e abstratos ante a multiplicidade de religiões, costumes e valores que temos no Brasil. A banalização das mortes de todos os agentes envolvidos nessa guerra, sejam do lado dos traficantes, do lado da polícia ou de pessoas inocentes, são automaticamente substituídos pelos programas policiais noticiários de massa, colocando-se novamente a droga como a culpada por tudo isso, o que é um absurdo, embora óbvio, já que não é necessário trocar tiro com ninguém para se comprar cervejas ou cigarros, drogas muito mais nocivas que a maconha, e aqui nós temos especialistas que podem falar disso com muito mais propriedade, como é o caso do Dr. Renato Malcher. Então, a guerra contra as drogas é uma guerra moral,
O certo contra o errado, o bem contra o mal, o sim contra o não. E enquanto se trava essa luta futebolística entre os goles de cerveja e baforadas de tabaco, pessoas morrem. É uma guerra hipócrita. Falando em hipocrisia, na semana passada, o deputado Osmar Terra soltou em seu Twitter público, seu perfil público, abre aspas, maconha medicinal, maior hipocrisia do século, fecha aspas. Sim, senhores. Para o deputado Osmar Terra e muitos dos seus seguidores, todas as mães, pais, filhos, parentes e amigos de pessoas que aqui estão presentes e que procuram na maconha talvez a última esperança de cura ou alívio das dores, de qualidade de vida e um mínimo de alegria, não passam de hipócritas. A dor dos parentes que perderam seus entes queridos antes que pudessem ao menos tentar administrar a planta em busca de uma sobrevida também não passa disso, por hipocrisia, segundo o deputado. E o mais grave, o deputado é médico. Na última audiência dessa comissão, algumas pessoas se posicionaram contra a legalização da maconha sob o argumento de que haveria um forte interesse econômico em prol da legalização. Mas devemos lembrar a todos quais são os interesses econômicos por trás da proibição da legalização das drogas. A título de exemplo, citamos o maior e mais importante banco da Europa. Nascido com a guerra do ópio na China, em 2002 veio a público pedir desculpas. É porque o Senado norte-americano, após investigações, descobriu que esse mesmo banco lavava o dinheiro do narcotráfico mexicano. E podem ter certeza que não é o varejista, aquele que vemos algemado, de cabeça baixa nos noticiários, que são os maiores interessados pela continuidade da proibição. Perdão. E não é somente os bancos que lucram com a proibição. Voltando ao nobre deputado Osmar Terra, observa-se que ele milita abertamente em prol dos interesses das clínicas de reabilitação de drogados que lucram milhões de reais por ano, pagos inclusive com dinheiro público, e a legalização da maconha irá cortar a mina de ouro. Pela mesma razão, o seu projeto de lei número 7663 de 2010 prevê expressamente não somente o aumento das penas para traficantes, em uma realidade onde o pobre vai preso, e que na última semana a Justiça determinou a devolução do helicóptero que foi pego com 500 quilos de cocaína aos seus donos, com a internação compulsória dos usuários de drogas em clínicas de reabilitação mantidas por entidades religiosas e com previsão de pagamento com dinheiro público a essas entidades religiosas. Quem não acredita é só ler o projeto. Não por coincidência, o deputado elaborou recentemente um manifesto de cunho religioso contra a legalização da maconha, juntamente ao psiquiatra Ronaldo Laranjeira, eminente defensor da proibição e, coincidentemente, proprietário de clínica de reabilitação. Ronaldo Laranjeira também preside a Comissão de Dependência Química da Associação Brasileira de Psiquiatria, ABP, ao lado de outros membros que também possuem clínicas de reabilitação. Alguém tem dúvidas de que a legalização trará uma perda irreparável nos seus lucros? Pois, ao menos do ponto de vista ético, o Ministério Público do Estado de São Paulo não tem dúvida alguma. Conforme notícia do jornal UOL, de abril deste ano, o governo do Estado de São Paulo contratou uma entidade filantrópica presidida pelo psiquiatra Ronaldo Laranjeira para administrar o futuro Hospital de Dependentes Químicos da Cracolândia, na região central de São Paulo. A Associação Paulista para Desenvolvimento da Medicina, SPDM, organização associada vinculada à Universidade Federal de São Paulo, Unifesp. Não haveria, em tese, problema algum nessa contratação. Não fosse Laranjeira também o coordenador do programa anticrack da Secretaria Estadual da Saúde. Pelo contrato, a SPDM de Laranjeira vai receber cerca de 114 milhões de reais no período de 5 anos para gerenciar a unidade da Rua Helvétia, que já estão atuando lá, inclusive. Abre aspas. Do ponto de vista ético, merece uma reflexão maior. O contrato é algo que precisaria ser mais bem pensado e investigado. É uma situação muito inusual alguém estar dos dois lados, como contratante e como contratado, afirmou o promotor de justiça da saúde pública, Arthur Pinto. Na prática, se de um lado a turma da defesa da moral e dos bons costumes da família tradicional brasileira não se importam com ainda mais pobres, negros e periféricos presos, torturados e mortos, do outro certamente não se importarão com mais usuários internados à força e a garantia dos bolsos de poucos cheios de dinheiro às custas dos hipócritas que aqui se encontram. E que buscam nada mais que o amplo acesso à saúde garantido pela nossa Constituição Federal. Para finalizar, senador. De se ressaltar que o índice de sucesso no tratamento das internações compulsórias é de aproximadamente 2%, enquanto o índice de reincidência dos presos em regime fechado é de mais de 70%.
Não por acaso, esse tipo de intervenção não é mais recomendado pela terapêutica internacional, sendo a internação compulsória medida excepcional e por período breve em caso de surto e difícil contenção. Segundo a OMS, Organização Mundial de Saúde, priorizar a internação compulsória para tratamentos de drogas é inadequado e ineficaz. Na mesma linha, as leis contra as drogas vêm sendo revisadas no mundo todo, já que a prisão torna a dependência ainda mais severa, e quem diz que o usuário não vai preso aqui no Brasil tem que se aprofundar um pouco mais na realidade carcerária brasileira. A campanha proibicionista tem como bandeira a moral e os bons costumes cristãos, mas como núcleo principal o interesse econômico e não a saúde e a vida. Era o que tínhamos a dizer. Muito obrigado ao senador e rogamos que o senhor continue sem pressa em tomar a sua decisão. A democracia agradece. Muito obrigado.